bom dia, meus alunos queridos dos anos finais. Hoje a nossa aula ela está muito especial. A gente vai falar sobre danças de matriz africana e dando continuidade, né, que a gente já viu, fez um resumão e agora a gente vai chegar no afoxé, né? Por que escolher o afoxé para a gente ver? Exatamente porque ele remete à nossa ancestralidade vinda de África, né, roubada de sua terra para cá. Né? A gente nunca pode esquecer disso. Eu espero que vocês gostem. Por quê? Porque o convidado de hoje, ele veio semana passada e conversou com a gente sobre o afoxé, a importância do afoxé para o movimento antirracismo, não é? Para a autoestima do nosso povo, né? Da nossa ancestralidade, né? A nossa afro-brasilidade. Espero que vocês gostem, porque o Dario Júnior, ele é presidente do Afoxé Omo Nilê Ogunjá. E ele falou muito sobre a importância do afoxé para a nossa cultura, para a educação, né? Falou um pouquinho sobre os costumes. Vocês vão gostar. Vamos começar? Vem comigo, tá lindo. Obrigada, Dario. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou ótima, iniciando hoje, não é? Esse momento deleite aqui com o Dario Júnior, esse convidado que gentilmente cedeu um tempo dele para a gente falar sobre uma dança de matriz africana, porque vocês sabem que a gente vem estudando elas, né? E a gente vai falar sobre o afoxé, tá? E ninguém melhor do que o Dario, que é coordenador artístico e cultural do Afoxé Omo Nilê Ogunjá, tá? Ele, a religiosidade, né, desse afoxé, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre a questão artística, estética, as cores, né? Porque vocês sabem que as danças de matriz africana, elas têm uma ligação muito forte com a religiosidade, com as questões espirituais, não é? Os nossos ancestrais, eles quando chegaram de África para cá, foram roubados de sua terra para cá, eles aqui também continuaram professando as suas crenças, né? Seja bem-vindo, muito obrigada por estar pelo aqui, convite. Dario. A gente que agradece. Oh, coisa boa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Omo Nilê Ogunjá? É importante dizer, antes de tudo, que é para a gente uma satisfação estar aqui nesse espaço, né, de formação, porque o afoxé, ele é, antes de tudo, um braço do movimento negro. Né? Sim. Ele é um braço do candomblé que vai às ruas ou às escolas. Sim. Né, está refletindo sobre essa nossa negritude, sobre essa nossa história. Né? O afoxé, ele é um complexo pedagógico que tem condição de reescrever a história do povo negro no lugar onde ele está. Onde ele está, né? O afoxé, ele é a sua palavra. A palavra afoxé significa o enunciado que faz acontecer. Então, estarmos nas ruas cantando com nossas cores, com nossas indumentárias, dançando, tocando o nosso tambor ancestral, é para nós uma oportunidade de reescrever essa história a partir de nossas fortalezas. Sim. Né? Porque todos nós sabemos que, historicamente, o negro ele só aparece na história enquanto escravo, né? Não, os escravos, né? Quando nós sabemos que a contribuição do povo negro para a história do nosso país, ela é muito maior. Vai muito além. Vai muito além. Eles trouxeram tecnologia para cá, na questão do plantio. Tecnologia, perceba, uma forma de se comportar, uma forma de enxergar o mundo, sim, né? Ou seja, uma filosofia de vida, não é? Uma forma de se relacionar, sim, com o meio ambiente,
né? Temos muito a contribuir. A Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura, né, e da história da África, ela é de 2003. Sim, ela é uma luta. 10.639/03. Sim. É a consolidação da luta do movimento negro ter na escola, de forma obrigatória, né, em forma Sim, de lei, de lei, a possibilidade das pessoas conhecerem a sua história. a sua ancestralidade, a sua história. Isso realmente foi uma conquista da educação como um todo. Isso. Né? Da educação como um todo, porque nós somos compostos por 3 etnias. Né? Os escravizados que vieram para cá, roubados da terra, infelizmente, sequestrados de África para cá, os indígenas que já estavam aqui, sim, né? E os europeus. Sim. Não é? Então, essas 3 etnias nos compõem. Sim. Nós temos raízes nesses 3 lugares. Então, nada mais justo do que você saber a sua história através de onde você veio, não é? Então, a educação foi uma vitória para a educação exatamente por isso. Totalmente. Completamente. E dentro do afoxé, dentro da parte religiosa do candomblé, você é um ebome, um irmão mais velho. Isso. E qual é o papel desse irmão mais velho dentro dessa não só do afoxé, a parte cultural, mas dentro dessa educação religiosa mesmo, dessa religiosidade, dessa ancestralidade, né? Para nós bem importante o tempo, né? No candomblé, no afoxé, né? É muito significativo respeitar o tempo de vivência das pessoas. Nossa. Porque a partir de tudo tudo aquilo que a gente vivencia é guardado em nós, né? Em nosso ser, nosso sujeito histórico. Sim. E essa experiência, ela vem trazendo para nós a possibilidade, a confiança, né, para o repasse, porque todo esse conhecimento também ele é passado de forma oral. Sim. Né? Hoje nós temos a internet, muita coisa já escrita, registrada e tal, mas historicamente as coisas que nos fortalecem, que nos representam nessa matriz africana candomblé, Sim. ela é passada de forma oral. Então o ebome, ele é um irmão mais velho, é uma pessoa de confiança, aquele que pode assumir com a ausência do babalorixá, da ialorixá, sabe? Junto com outros cargos, ogãs e equedes, né? Sim. Então, eu estou nessa função no afoxé Monilê também, como ebome da mesma casa do meu babalorixá. Nossa, isso minha gente, é uma família. É uma família espiritual, isso é tão sério. E por isso que a coordenadora, a gente decidiu mostrar a vocês o afoxé, né? Não só as cores, a música, a parte estética, artística. Sim. A gente quis falar porque não tem como dissociar. Ele nasce no candomblé, ele leva o candomblé à rua. Ele mostra ali, não é, a nossa ancestralidade, quando os tambores começam a tocar e as letras das músicas falando sobre natureza, sobre ancestralidade, sobre força, sobre ética, não é? Então, tudo aquilo, ele tem uma raiz, né? Ele tem um porquê. Então, por isso que a gente começou por esse lado. Tá bom. Agora, a gente vai um pouquinho para a parte mais cultural, né? Mais artística. Vamos falar das cores. Como é que existe a escolha das cores, da indumentária, né? Do indumento? Como é que é feito? Assim, cada cor ela tem a sua força, né? Para nós, cada cor. E a sua força e sua representatividade, né? No nosso caso, como o nosso afoxé, ele tem como patrono o orixá Ogum, ele é Ogum e Oxalá, né? Sim. Azul é o orixá Ogum. Sim. E o branco orixá Oxalá. Esse azul tem a ver com a firmeza,
Esse azul, ele representa a firmeza. Se você olha para o mar, você tem firmamento no azul do mar. Sim. Se você olha para o céu, você também vê o azul do céu. Então, esse firmamento é que traz o orixá Ogum, né? E a gente costuma dizer, para além disso, não simboliza Ogum, é Ogum. É Ogum. É ele. Porque ele então, ele é uma força ancestral. Então, quando a gente vê essas cores, quando a gente traz essas cores, esses brilhos, né, toda indumentária, é importante a gente dizer que, por conta de tudo que acontece, tudo que aconteceu, hoje, vestir-se com uma roupa, com indumentária de afoxé, você já está naquele momento trazendo uma proposta política. Sim. Você já está trazendo uma afirmação de uma ideologia. É, né? Verdade. Você já está trazendo um discurso nas suas vestimentas. Então, para nós, aquela criança, aquele jovem que consegue reconhecer nessa indumentária a força e a representatividade de um povo, sim, naquele momento ali, aquele jovem, ele está recebendo para ele caminhar em todo o processo da vida dele uma identidade, reconhecendo a partir dos valores de um povo, não a partir de uma negação. Sim. Porque muitas vezes aconteceu comigo e com outras pessoas aquele apelido pejorativo, né? Aquela brincadeira maldosa, aquela piada sem graça, racista. Graças, né, a Deus, hoje é lei e nós podemos não mais, né, não mais aceitar esse tipo de situação. Então, quando a gente faz esse movimento de ir às ruas com essa indumentária, com as cores, com o nosso tambor, com a nossa dança, cada movimento ali tem a ver com algo valoroso para nós, algo que nos fortalece. O movimento, ele não é o movimento pelo movimento. Não. Cada movimento tem um significado. Diga-se passagem, um significado ancestral. É dito por muitas pessoas do movimento, muitos professores, que quando a pessoa se identifica negro e negra, acontece um renascimento. Sim. Porque é muito difícil para um jovem de periferia, para uma jovem de periferia, ser reconhecido ou ser negado como algo que não presta ou que não está na moda. Então o afoxé, ele vem trazendo valores que ao longo da história foram negados, sim, né, no sentido de reconhecer a nossa mãe África como um berço forte. Um berço forte. Então temos literatura, você pode discutir a partir de nossas canções, né? Tem uma canção que é do movimento negro e é dita: irmão, irmão, assuma a sua raça, assuma a sua cor. Essa beleza negra foi Deus quem criou. Vem pro Quilombaxé cantar em Nagô, todos unidos em um só pensamento, relembrando as origens desse carnaval, nesse palco colossal, para denunciar o racismo e contra o apartheid brasileiro. 13 de maio não é dia de negro, 13 de maio não é dia de negro, nunca foi dia de negro, porque o que aconteceu foi uma falsa abolição. Claro. Porque até os dias de hoje nós percebemos que a escravidão, ela existe, só que de outras formas. Então, esse racismo que nós identificamos, nós precisamos ter tutano, precisamos ter elementos, conhecimentos, né, que fortaleçam essa nossa caminhada para que a gente negue o racismo. Sim. Não basta reconhecer o racismo. Nós temos e devemos que ser antirracistas. Antirracistas. Esse é o comportamento e a proposta do Afoxé Omanguru Gunjá. E como é a proposta também hoje da educação como um todo. Total. Não é? Porque nosso país ele é laico. Sim. Né? Então todos têm o direito de professar
aquilo que acredita dentro da religiosidade, de viver culturalmente aquilo que te encanta esteticamente. Então somos um povo livre. E realmente, gente, o 13 de maio, a abolição, foi um engodo. Simplesmente abriram as portas, mandaram para fora e aí? Depois disso, o que aconteceu? Coisas bem terríveis que reverberam até hoje. Importante que a gente perceba na sociedade como essa sociedade ela foi construída historicamente. Né? Exatamente. Então, dizer nas histórias, nos livros, que a princesa Isabel acordou num dia ensolarado e resolveu por conta própria liberar, né? Como eu ouvi muito, olha, se não fosse a princesa Isabel, tu hoje estava... Se não fosse, não foi a princesa Isabel, existe todo um fator que aí eu quero convidar vocês, né, a estudarem sobre os fatores que pressionaram a princesa Isabel a assinar aquele documento que ele é um marco na história do nosso país, porém não conseguiu eliminar porque culturalmente o racismo ele ficou introjectado na sociedade e hoje as pessoas repetem. O que nós fazemos é um trabalho de desconstrução cultural, de valorização de um povo, recontando a história a partir de nossas fortalezas. E por isso que a gente começa tão cedo na educação falando sobre isso e desconstruindo isso dentro de sala de aula, né? Bem importante. Dentro também das nossas, dentro da cultura e da arte, não é? A gente não mostra só a arte passada. A gente mostra hoje o contemporâneo, o pós-contemporâneo, o moderno, o pós-moderno. Totalmente. Dentro da arte africana. Isso né? bem Artistas plásticos, né? Artistas visuais do Egito, né? da própria de África também. Então a gente amplia isso e diz que não é só aquilo que está na história e parou depois do dia 13 de maio. Né? Não. Continuou a tecnologia, a cultura, a arte, a poesia, a dramaturgia, não é? A literatura como um todo. Então, tudo isso está sendo estudado e visto e revisto e mostrando exatamente ao jovem estudante que a nossa cultura, ela não é europeia, ela é brasileira. E nisso estamos a cultura indígena, africana e a europeia. Sim, né? Sim, importante isso. Muito importante. Então, tem que caber a cultura indígena e a africana dentro da educação, para que todo mundo possa olhar no espelho e se reconhecer. Totalmente, a partir de outras referências. De outras referências. Quando a gente fala afoxé, maracatu, tambor, as pessoas, eu digo isso aqui, eu quero trazer esse depoimento, porque quando eu dava em 2000, ano 2000, 2002, 2003, por aí. Eu trabalhava numa escola. E quando eu comecei a trabalhar a temática de afoxé, eu tinha 30 alunos. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei apenas com 2. Porque as pessoas, por preconceito, por desconhecimento, ou qualquer outro motivo, né? Medo, porque o estereótipo que é criado em cima afastou. As pessoas se afastaram. Amedrontou, né? Criou... A nossa sorte é que nós temos uma pessoa, uma dirigente, a professora Sandra Deise, quero até aqui aproveitar e registrar o nome dela, que ela era evangélica. E ela disse, não, isso não pode acontecer não, vou fazer uma reunião com os pais. Mas antes de tudo, ela é uma educadora, uma cientista. Então a gente tem que botar isso, tá? Isso a gente tem que ser extremamente responsável. A gente não pode levar a nossa... Colocar, mas eu chamo a atenção dessa questão porque ela abriu mão de um crédito particular dela. Sim. Para sentar e perceber os valores de um povo
e dialogar com eles, porque o espaço da escola ele é para isso. Para dialogar. Não é para a gente se afastar, ter medo, não quero, sem conhecer, porque, inclusive, o maracatu, o afoxé, o coco de roda, ele tem o berço nesse setor, vamos dizer assim, na matriz africana, porém, até onde eu saiba, né, de todos os afoxés, conheço um tanto de gente, de afoxé, de maracatu, de coco, ninguém é obrigado a ser da religião para participar. Sim, ninguém. Isso não tem nada a ver. Você pode dialogar com a cultura, a parte cultural. Você pode dialogar com a parte artística. Isso. Nós temos várias pessoas lá do Omonelê, inclusive, que são, desenvolvem atividade de destaque que não são da nossa religião. Pois é. Mas que circulam, que frequentam, que estão sempre por lá sem nenhum problema. Então, a gente se afastar só é ignorância. Também acho. Total ignorância. E a gente é que perde, gente. Não tem nada mais gostoso do que dançar um afoxé. Eu amo. Conhecer. Um maracatuzinho. Meu sonho é tocar alfaia no maracatu. Conhecer, vivenciar, observar quais são. Muitas vezes a gente está assistindo, o corpo da gente parece que responde, a gente já começa a dançar. É tão ancestral. É ancestral, porque isso está registrado na gente. E a gente não DNA. precisa ter medo disso. Ninguém vai te obrigar a participar de um afoxé ou de um maracatu. Né? Tenha essa abertura, procure conhecer quais são os valores da filosofia afro-indígena, né? Por que que a gente não pisa numa grama? Por que que a gente não joga uma garrafa plástica no rio, no mar? Porque aquilo ali é um espaço sagrado para nós. Hoje o que as pessoas estão fazendo, diz passagem, é muito válido através de uma educação ambiental. Sim. Para nós já está no sangue. Não é para fazer. Então reconhecer o alimento como algo sagrado, a comida, a hora de sentar-se, né, à mesa, a hora de comungar algo, a hora de dançar. Uma questão tão simples, a hora de servir os mais velhos primeiro. Os mais velhos primeiros, né? A criança, que é importante dizer isso, não é só o mais velho, é o mais velho e a criança. E a criança. Porque aqui está o conhecimento e aqui está a continuidade do conhecimento. Isso é, a continuidade. Então a gente identifica aí um processo. Sim. Sabe? Existe processo, existe caminho educativo. E a criança ela aprende desde cedo que aquilo não é feio, que aquilo não é o diabo. Reflitam. A cultura africana, ela tem, eu vou botar por baixo 10 mil anos, 10 mil. Né? Sendo passada oralmente. Não tenho nada contra o cristianismo aqui, mas posso dizer com tranquilidade, o cristianismo tem 2000 anos. Isso. E é a partir do cristianismo que nasce a ideia de diabo para nós aqui. Como é que nós cultuamos o diabo se a gente não sabe nem quem é? Nós somos muito mais velhos. Entendam, isso é lógico. É uma lógica, né? É uma lógica. Nós já fazemos isso há muito tempo. Tocamos, dançamos ao redor do fogo, cantamos a chuva, cantamos para o mar, cantamos para o rio, cantamos... Então, o que existe para nós é o bem e o mal. E cada um, o que plantar, vai colher. Olha, que perfeito. Então, eu estou fazendo isso uma geral para que a gente sinta, faça uma reflexão. Até porque essa é uma lei estudada, inclusive, na física, né? Plantio, colheita, causa e efeito. Causa e efeito. Né? Então é importante que a gente tenha essa abertura. Não estou aqui falando, é importante dizer isso. Sim, né? Não estou aqui querendo desfazer da religião de ninguém. Acho que cada um deve seguir e sentir à vontade. Porém, não deve assim, se negar o direito de conhecer,
de vivenciar. Pois é. De dizer assim, eu sei o que é, eu quero. Eu sei o que é, eu não quero. Mas conhecer. O que é o preconceito? É um conceito antecipado. Isso. Quando você não Como conhece. você não conhece, você tem o pré, que é antes, né? Conceito. Então não tenha preconceito, não. Tem um conceito. Se dê a oportunidade de ir num lugar, no centro da cidade ou num bairro próximo à sua casa, de conhecer um afoxé, um maracatu, uma dança. Veja se aquilo vai lhe fazer bem. Se dançar aqueles movimentos, cantar. Você pegou no né? ponto que eu vou chegar daqui a pouco, Pronto, na dança. Tá okay. Se permitam, porque não existe nada mais básico no ser humano do que a vivência do movimento, né? E o movimento, ele sendo cadenciado por um determinado som, né? Ele proporciona saúde, bem-estar, né? Alegria. E isso é um dos fundamentos, né? Totalmente. A questão da alegria. Um maracatu, um afoxé, ele passa um vigor, uma alegria, não é? Uma celebração. Então, e isso faz parte do nosso povo, né? Nossos ancestrais, gente. Eles vieram e no meio de tanta tristeza e tanta agonia, ainda usavam o movimento, não é? Os tambores, as canções, para serem felizes. Bom, falando sobre dança, né? Cada movimento que a gente está vendo aí, Sim. ele é relacionado a um orixá? Aqui para nós como eu disse, tudo tem um significado, tudo tem um sentido, né? Então, para nós trazer uma coisa tão importante para nós, acabei de falar aqui, plantio e colheita. Sim. Então, existem movimentos que para algumas pessoas não tem a ver, né? É um simples movimento, mas aqui eu colho as sementes e jogo semeando. Aí qual é o sentimento que eu tenho quando eu pego essa semente e jogo na terra? Então esse movimento, né? Ele tem um sentido para nós. Se você acha que ali você está semeando paz e faz isso dentro de um movimento, para nós aquilo ali é transformado em realidade. Gente. Então se você vê algum, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Lindo, belíssimo esse momento. Né? É um facão de Ogum abrindo o caminho, ó. Se você vê um negro ou uma negra com esse movimento aqui, ó. Isso aqui tem um sentido. A força, o poder do povo negro. Então ele está ali, ó. Ajaio! Ei! Né? Eu acho que o Carlinhos Brau pegou uma saudação do Afoxé Filhos de Gandhi, Salvador. E ele diz assim, Ajaio! Vamos juntos. Aí o povo grita, Hey! Né? Ajaio! Hey! Olha aí, gente. 27. Bom, a nossa aula está chegando no final, né? E a proposta realmente hoje vou falar exatamente e chamar a atenção para a cultura, a dança africana, não é? Como uma forma de vivenciar o movimento, o corpo, a nossa cultura. E fazer um chamamento para que vocês venham conhecer, vivenciem, dancem o afoxé, né? Porque é muito bom para a saúde física, mental, sem preconceito. Faz parte da nossa ancestralidade. E eu quero, desde já, Dario, agradecer a você por estar aqui com a gente, né? Mostrando esse lado pedagógico, mostrando o afoxé com essa força que ele tem, né? E só tenho assim que agradecer, porque o afoxé ele é muito importante para o nosso povo, né? Ele é uma das danças
mais importantes e que fala mais, não é? Mais alto na luta contra o racismo nesse país. Como é muito representativo para a gente uma canção, eu quero encerrar com uma canção, se você permitir. Vamos encerrar com essa canção. Não sou cantor, mas tem um sentimento aqui dentro de mim valoroso, que é de reconhecer essa nossa identidade. Então eu canto com esse sentimento. O povo que encanta, encanta com a sua alegria, jamais irá deixar sua tradição morrer, firme na presença do orixá, relembrando a sua negritude por onde passar. Venha ver, vem dançar com o povo de Ogunjá, relembrando sua tradição por onde passar. Venha ver, vem dançar com o povo de Ogunjá, relembrando sua tradição por onde passar. O povo reescreveu a sua história com muita luta e muita dor. Hoje o povo é mais forte e sabe seu valor, sem esquecer que a batalha não acabou. Belíssimo! Obrigada mesmo, gente. A gente encerrou com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, todo mundo aqui, a gente vai continuar nesse mesmo tema, não é? Que é um tema forte, é um tema nosso e alegre e feliz. Axé. Tamo junto. Tamo junto. Vamos nessa.